Sobre reuniões do presidente Lula, ele que se encontrou com banqueiros, representantes da Federação Brasileira dos Bancos. E nessa conversa, Lula e seus ministros também trataram de 3 assuntos em destaque: juros, apostas esportivas e as contas do governo. A reportagem é da Luciana Amaral. Na reunião, o presidente Lula autorizou a criação de um grupo de trabalho que vai buscar compreender as causas para o atual patamar dos juros. A avaliação dos presentes é que a Selic está elevada. O debate deve fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, ainda neste mês. A expectativa é que a análise sobre o tema seja concluída em fevereiro de 2025. A Febraban sugeriu a criação de outro grupo de trabalho, mas que seja focado no endividamento das famílias causado pelas apostas online. As reuniões fiscalizariam as empresas de bets e também iriam incluir o setor bancário. O discurso adotado durante a reunião a respeito das contas públicas foi de corte nos gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o ajuste nas contas do governo, mas não apresentou propostas sobre o assunto. O presidente Lula demonstrou apoio à agenda do ministro e a avaliação da Febraban foi positiva. É um firme compromisso do governo em avançar na busca efetiva do equilíbrio fiscal para que as despesas possam não só caber dentro do orçamento, mas para que possam se equilibrar. O ministro da Fazenda defendeu uma revisão nos gastos. A mudança foi classificada como necessária para que as despesas se ajustem ao orçamento, garantindo a estabilidade das contas. As propostas serão enviadas ao Congresso Nacional ainda neste ano e, segundo Fernando Haddad, terão volume suficiente para o governo se manter dentro da banda estabelecida pelo arcabouço. Ano passado ficou aquela coisa, até a gente lançar o arcabouço fiscal. Quando a gente lançou, o dólar caiu, o juro caiu, até o Banco Central começou a baixar o juro a contragosto, mas baixou. Antes da reunião, no entanto, o presidente Lula voltou a reclamar do mercado financeiro e das críticas sobre a condução fiscal do governo. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Daqui a pouco tem análise também aqui no Novo Dia sobre esse assunto. Falamos agora sobre a declaração do ministro Dias Toffoli. Ele defendeu as decisões que emitiu em favor de réus, inclusive delatores, para anular provas e processos criminais da Operação Lava Jato. Esse é um dos casos que vem levantando questionamentos sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Segundo Toffoli, foram poucos os casos em que ele anulou decisões judiciais, enquanto outros 140 pedidos semelhantes foram negados. Em alguns casos, em muitos casos, o Ministério Público sequer recorreu nos de deferimento, porque era patente a extensão. E recorreu em 2 ou 3 casos de maior repercussão, e sabemos o porquê que isso ocorre. A derrubada dos processos foi acelerada após a invalidação das provas do acordo de leniência da Odebrecht em setembro de 2023. Em maio deste ano, Toffoli anulou as decisões contra Marcelo Odebrecht e determinou o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário. Em setembro, o ministro anulou as condenações de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e um dos principais delatores da Operação Lava Jato. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal. As decisões de Toffoli se somam a outras recentes que colocam em xeque o papel do STF. Foi isso que questionou em longa reportagem o jornal The New York Times desta quarta-feira. Citando desde o inquérito das fake news aberto desde 2019, passando pela prisão de parlamentares até o bloqueio do X no Brasil, a publicação fez uma crítica central às ações recentes do tribunal. A de que, por vezes, a corte foi vítima, investigador e juiz de um caso, tudo ao mesmo tempo, e deixou no ar a pergunta:
O Supremo está salvando ou prejudicando a democracia?